Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do portal ESG Insight. Hoje no nosso podcast ESG Talk, nós estamos aqui com a Miriam Garcia, gerente sênior de políticas climáticas da WRI Brasil. Miriam, muito obrigado pela sua participação em nosso podcast. Olá, obrigada, eu que agradeço o convite, um prazer estar aqui falando com a audiência do podcast. Sou Miriam Garcia, sou gerente sênior de ação climática no WRI Brasil. O WRI é um think tank, um instituto de pesquisa que trabalha no Brasil há mais de 10 anos com temas de clima, floresta e cidades, e eu, na área de clima, trabalho para que possamos atingir a neutralidade climática no país até 2050 e promover uma sociedade mais justa e resiliente. Perfeito. Miriam, para começar falando sobre os desafios climáticos, né, nós estamos há cerca de 3 meses da COP30, né? Qual que é a importância desse encontro, né? E o que ele vai ser diferente, ou o que ele vai se diferenciar dos encontros anteriores? Bom, a importância desse encontro, ela pode ser interpretada de várias formas, né? Nós, como sociedade civil brasileira, temos aí, ou os representantes do governo brasileiro, temos uma missão de receber e hospedar essa COP aqui no nosso país, mas lembrando que a COP não é um processo só do Brasil, né? É um processo internacional, onde nós temos a representatividade de mais de 190 países que são signatários da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, do Acordo de Paris, estarão todos reunidos em novembro em Belém, não só celebrando os 10 anos do Acordo de Paris, mas também buscando a sua implementação e buscando as métricas ali para ajudar a avaliar o seu progresso. Então, quando a gente pensa na relevância de uma COP, é quase como se fosse, se a gente pudesse fazer uma analogia que todo brasileiro entende, é o coração ali, né, de uma bateria de uma escola de samba ritmando todo um desfile. Quando a gente pensa na relevância do Acordo de Paris ou dos acordos internacionais de clima, a gente vê que eles têm a capacidade de ritmar, de dar cadência para diferentes políticas nacionais ao redor do mundo. Então, estarmos todos reunidos em Belém é uma forma de entendermos como vamos e como podemos conjuntamente progredirmos, tanto em termos de mitigação, ou seja, redução de efeitos redução dos gases de efeito estufa, na área de adaptação, que é uma área tão relevante. Hoje nós sabemos que mais da metade da população mundial é vulnerável à mudança do clima, então bilhões e bilhões de pessoas são vulneráveis e será cada vez maior o número de pessoas vulneráveis conforme tivermos o aumento de temperatura, e um outro tema que é muito fundamental, que é o do financiamento climático. Como nós podemos ter financiamento, principalmente como representantes de um país em desenvolvimento, para que as ações de mitigação e adaptação possam ser implementadas. Outros temas muito importantes em relação a Belém é a questão da transição justa. Esse é um tema de negociação que tem se mostrado aí com bons presságios para que possamos ter avanços em Belém, ou seja, a gente vai falar de como assegurar que a mudança econômica que a gente precisa fazer para que possamos ter uma economia de baixo carbono não deixe ninguém para trás. Então, quais são as transformações no mercado de trabalho, quais são as transformações em termos de integração de novos trabalhadores, novos formatos econômicos que são necessárias para que a gente possa ter prosperidade da ação climática. E, por fim, vale lembrar que a COP vai acontecer na Amazônia, então a integração entre o tema clima e natureza vai ser muito relevante em relação à COP30. A diplomacia brasileira tem trabalhado para que esse tema possa ganhar destaque, quando a gente pensa aí no lançamento do TFFF, que é o Tropical Forest Fund Forever, que é uma forma de financiamento climático para manter a floresta de pé e reconhecer quem faz isso. Então, essa conexão entre pessoas, clima e natureza é parte do caldeirão que vai ser a COP30. Perfeito. Miriam, o relatório da ONU, né, aponta que os compromissos atuais nos colocam no caminho de um aquecimento de até 2,9 graus centígrados, né? Na sua opinião, por que as metas anteriores ficaram tão aquém do necessário? O que precisa mudar nessa rodada da COP30?
É importante destacar que as metas estão aquém do necessário, mas elas já significam um progresso em relação se nada tivesse acontecido. É um termo muito comum, né? Se a gente sempre menciona business as usual, se nada tivesse acontecido, nós estaríamos numa rota de um aumento de temperatura superior a 4, ou seja, os compromissos mostram que conseguimos alterar essa rota. De forma insuficiente? Sim, isso precisa ser reconhecido. Mas isso também é reconhecido no Acordo de Paris. Quando ele foi adotado lá em 2015, a arquitetura do Acordo de Paris, né, os arquitetos que construíram o Acordo de Paris, tinham noção de que os compromissos que estavam sendo depositados em 2015 eram insuficientes para dar conta da principal meta que foi acordada, que é manter o aquecimento bem abaixo de 2 e preferencialmente a 1,5. Então, foi se criado um mecanismo de progressão de ambição. É por isso que novas rodadas de NDCs são esperadas a cada 5 anos. As NDCs, o acrônimo em inglês para as contribuições nacionalmente determinadas, são os compromissos que os mais de 190 signatários do Acordo de Paris depositam a cada 5 anos, mostrando quais são as suas metas de redução de emissões de gases de efeito estufa para os próximos 5 e 10 anos. Então, é esperada a apresentação de uma nova rodada de NDC. O prazo inicial era fevereiro de 2025. Infelizmente, não muitos países respeitaram esse prazo de fevereiro, foi renovado o prazo até setembro, mas o que tem se falado é mais importante do que cumprir o prazo, é a qualidade da meta. Então, espera-se que ali em setembro, os países que ainda não submeteram estejam trabalhando para que eles coloquem metas mais ambiciosas na mesa e esse cálculo possa mostrar que estamos num limite abaixo. Precisamos reconhecer... Opa! Pode falar. Não, precisamos reconhecer que o momento geopolítico atual não é fácil, a polarização, guerra comercial, outras guerras acontecendo em diferentes continentes, e tudo isso abala a confiança em relação à capacidade dos países de colocarem metas mais ambiciosas. Mas pautar a agenda climática como uma agenda relevante e de que não deve ser colocada ali em segundo plano também é uma das expectativas da COP30. Quer dizer, que além das metas que estavam previstas para 2030, ainda deve haver um reforço, né, no sentido de definir metas mais ambiciosas, principalmente dos grandes emissores, né? Exatamente. Espera-se que nessa nova rodada de NDCs, os países apresentem metas mais ambiciosas para 2030 e apresentem para a comunidade internacional também quais são as suas metas até 2035. E é bem importante nós entendermos que essa progressão de ambição é relevante porque os gases de efeito estufa têm um efeito cumulativo na atmosfera. Então, o que se faz hoje é muito relevante, não é o tipo de conta que dá para ficar enrolando, procrastinando. Quanto antes você fizer essa redução, maior o impacto. Então, há sim uma expectativa dessa redução. O relatório do IPCC, que é o grupo de cientistas internacional, nos diz que para estarmos aí numa trajetória do famoso net zero até 2050, que nós precisaremos de uma redução em torno de 40% das emissões até 2030. Então, é uma janela aí de 5 anos, uma janela dourada que precisa ser aproveitada, espera-se mais ambição, e como você disse, essa ambição ela deve vir dos principais emissores. São eles que têm essa capacidade de fazer uma alta redução das emissões que vai impactar o mundo inteiro. Quer dizer que essas metas precisam ser lideradas para essa mudança através desses grandes emissores, né? Que tipo de metas específicas você acredita que devem ser incorporadas para a gente ter essas metas mais ambiciosas? O desenho dessas metas, para essa rodada de NDC, pela primeira vez, ele vai se beneficiar de um direcionamento global chamado balanço global. Então, retomando ali a arquitetura do Acordo de Paris, né, para além dessa questão da progressão, da ambição das NDCs a cada 5 anos, como foi desenhado o que a gente denomina, numa tradução em português, de um mecanismo de catraca. Ou seja, você precisa primeiro entender
o que os países estão implementando. Nós precisamos de transparência. Então, pela primeira vez, desde que o Acordo de Paris foi firmado lá em 2015, no final do ano passado, os países apresentaram, submeteram ao Secretariado das Nações Unidas o relatório chamado Biennial Transparency Report, o BTR na sigla em inglês, mostrando o que eles têm feito em termos de ação de mitigação, adaptação e financiamento. Esse relatório agora, ele entra num ciclo que ele vai precisar ser submetido a cada 2 anos ao Secretariado das Nações Unidas. Então, a partir da transparência, cada país entende quais são seus principais desafios, gargalos, oportunidades, e esse já é um exercício que visa apoiar a revisão da sua NDC. Para além desse exercício de transparência, esse mecanismo de catraca do Acordo de Paris, ele prevê que a cada 5 anos também, mas aí descasado o timing em relação às NDCs, a comunidade internacional, os países signatários do Acordo de Paris, façam uma avaliação global de como estamos em relação à meta, à implementação das metas do Acordo de Paris. É conhecido como GST, na sigla em inglês, Global Stocktake, traduzido como balanço global. Então, nós tivemos um primeiro balanço global que foi realizado e finalizado em 2023, foi adotado ali na COP28 em Dubai, e esse balanço global, ele deve informar como os países fazem a sua NDC. Se a gente pegar a NDC do Brasil, que foi submetida em novembro do ano passado, ali na primeira semana da COP29, nós temos ali uma menção clara de que a NDC do Brasil, ela foi construída com base no Global Stocktake. E ali no Global Stocktake aparece uma linguagem que pode ajudar muito a como nós vamos avaliar essa nova rodada de NDCs. É ali que aparecem o Transitioning Away e o Phasing Out of Fossil Fuels, né? A linguagem de combustíveis fósseis, que pela primeira vez apareceu numa decisão da UNFCCC, é ali que fala sobre a meta global de triplicar a energia renovável, de dobrar a eficiência energética, de zerar o desmatamento, ou seja, ali você tem um guia do que cada país deve incorporar na sua NDC para que todos coletivamente possamos atingir as metas do Acordo de Paris. É bem importante destacar que o balanço global, o GST, ele é uma avaliação, como já diz o próprio nome, global. Ele não tem por objetivo apontar o dedo e falar, país A, você andou tanto, país B, você andou tanto, isso é suficiente, insuficiente. Ele mostra como todos signatários do Acordo de Paris, nós como humanidade, estamos caminhando para a busca de meta. E aí isso é traduzido como cada país vai fazer na sua NDC. Então, vai ser bem interessante, ao final de setembro, início de outubro, quando tiver passado o segundo prazo das NDCs, de avaliarmos o quanto as NDCs que foram submetidas respeitaram o que foi acordado ali no Balanço Global, no GST, e o quanto elas realmente nos colocam on track, nos colocam aí no trilho para 1,5. É preciso reconhecer que a expectativa de que estejamos no trilho certo para 1,5 é muito baixa, mas isso não deve, de forma alguma, enfraquecer a narrativa de que esse ainda é o farol que todos devemos perseguir. Perfeito. Miriam, você falou na transição justa, né? Como é que os países podem conciliar a questão da descarbonização da economia com a proteção social, com a geração de empregos e a inclusão das comunidades mais vulneráveis? Esse é um tema fundamental. Eu acho que para nós brasileiros, ou para outros cidadãos de países em desenvolvimento ou menos desenvolvido, essa conversa é muito clara, E é uma conversa muito pautada realmente pelos países do sul global. A ação climática não pode ser descasada de pensarmos em desenvolvimento social e desenvolvimento socioeconômico. Combater as desigualdades sociais, erradicar a fome e a pobreza no mundo é possível
com ação climática. Eu acho que mais do que é possível com ação climática, se a ação climática não for feita, o que a gente vai ter, na verdade, ao final é um resultado de mais desigualdade socioeconômica e de mais pobreza. Então, quando a gente caminha e implementa ações climáticas ambiciosas, a gente com certeza aí está melhorando, né, o futuro de muitas pessoas, mas a gente também tem que se preocupar com o presente e reconhecer que, historicamente, tivemos populações que foram vulnerabilizadas. Então, quando se fala de transição justa, na verdade, é um mapa, é um guia, é uma rota de como que a gente vai implementar a ação climática, reconhecendo a importância do desenvolvimento. Acho que é importante destacar que é um termo que ele, na verdade, ele nasce ali, né, principalmente pensando na questão dos trabalhadores, e é um tema que foi fortemente debatido na Organização Internacional do Trabalho, que é uma organização tripartite, que conta com representação ali de empresas, sindicatos, e governos, né, um tema que no norte global foi muito pautado pelos sindicatos, né, se a gente está fazendo a transição em relação a, por exemplo, carvão e combustíveis fósseis, como é que eu vou assegurar o emprego, a transição energética, como é que eu vou assegurar o emprego, ou a transição, às vezes, de uma região inteira, que é uma região que trabalha ali com carvão e precisa de uma transformação econômica, então como é que eu penso nos trabalhadores ou numa região, mas hoje essa pauta ela já está maior, ela não olha só assim, do ponto de vista, né, da questão dos trabalhadores formais de energia, mas aí é uma demanda para que se olhe também, por exemplo, trabalhadores informais, a questão da agricultura, de qual modelo de desenvolvimento nós queremos. A resiliência climática ela ganhou mais protagonismo agora devido aos grandes desastres climáticos recentes, né? Quais as ações concretas, na sua opinião, que os países podem adotar para fortalecer as políticas de adaptação ao impacto já que está acontecendo no mundo todo? Essa é uma pergunta bem relevante. A adaptação, ela é mais difícil de explicar, né? Quando a gente fala em mitigação, a gente fala em tonelada de CO2. Você tem um marcador único e de fácil compreensão. E quando a gente fala de adaptação, a gente está falando, às vezes, de contextos locais que são muito diferentes, de ações que são multifacetadas, e isso torna menos tangível. Mas hoje há um esforço muito grande de entendimento de que quando se fala de adaptação, nós estamos falando de metas que vão desde temas como infraestrutura, saúde, agricultura, energia e água, e indicadores que são, sim, quantificáveis, né? Então, indicadores quantificáveis e qualitativos para mensurar isso, como, por exemplo, implementação de soluções baseadas na natureza nas cidades. Mas há também a necessidade de se reconhecer que a adaptação é um tema que ela precisa pautar a tomada de decisão, tanto pública quanto privada. Quando a gente fala hoje, por exemplo, sobre, né, quais são as perdas e danos de um evento climático extremo, como o que aconteceu no Rio Grande do Sul, ou como aconteceu no litoral de São Paulo há alguns anos, ou como aconteceu no litoral de Pernambuco, ou a seca na Amazônia, isso significa gastos para os cofres públicos, né? Então, como é que a gente integra os riscos climáticos na tomada de decisão, nas modelagens econômicas de um país? Como é que uma empresa integra os riscos climáticos ali, que são riscos físicos, riscos de transição, como é que ela integra isso na tomada de decisão? Então, tem desde essa perspectiva da gente ter um entendimento de que a adaptação também é uma conversa econômica, uma conversa financeira, a uma conversa de implementação, de como a gente assegurar que as pessoas possam morar em locais seguros para que um evento climático extremo não tire a vida das pessoas, como é que a gente pode trazer uma infraestrutura verde para as cidades, para que elas possam ter mais permeabilidade nos seus solos e tantas outras coisas. Mas lembrando aqui, também é uma conversa econômica. Perfeito. Falando em econômica, né, o financiamento climático ainda continua sendo um gargalo, né? Como é que você acha que na sua opinião, né, como é que a gente pode atrair mais investimentos e garantir apoio internacional, especialmente para os países em desenvolvimento, né?
a conversa do financiamento é a conversa, digamos assim, a base da pirâmide quando a gente olha a negociação internacional. A negociação internacional ela é fundada no princípio das responsabilidades comuns mais diferenciadas. Ou seja, nós reconhecemos que todos os países são emissores de gás de efeito estufa, mas historicamente nós temos um número de países que emitiram muito mais lá atrás, e é por isso que nós estamos nessa situação hoje. E aí, esses países, pela sua responsabilidade, precisam, de acordo com esse fundamento da Convenção das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, financiar não só as ações de mitigação e de adaptação, mas também de transição justa dos países do sul global. Mas nós sabemos que a questão do financiamento, ela passa por diferentes disputas, né? Hoje, os grandes emissores, a figura dos grandes emissores não é a mesma dos emissores historicamente. Então, há essa percepção de que, olha, a conta hoje, ela pode ser dividida entre mais pessoas são responsáveis e, mais pessoas, eu digo, né, mais países são responsáveis e eles também têm a capacidade de pagar por esse financiamento, né? Não é toda, a conta não é toda nossa. E uma questão de mostrar de que há uma necessidade também de entendimento de que todo esse dinheiro, né, esse é um discurso muito forte de alguns países do países desenvolvidos, que ele não virá do financiamento público, ou seja, os cofres públicos dos países desenvolvidos não pagarão toda essa conta que a gente precisa do envolvimento do setor privado. O que é verdade, o envolvimento do setor privado ele é fundamental, mas há sim ali uma conta a ser paga e há uma expectativa em relação a isso. A conversa sobre o financiamento é sempre uma conversa muito difícil, é sempre uma conversa muito dura, é sempre uma conversa que, de alguma forma, ao longo do processo das Nações Unidas, foi gerando muito mais frustração e desconfiança do que confiança, porque as diferentes metas de financiamento que foram acordadas lá no passado não foram necessariamente cumpridas, porque a nova meta que foi acordada lá em Baku, na COP29, de acordo, né, com muitos países e até aí com relatórios de organizações internacionais, mostra que é insuficiente para o tamanho do desafio que a gente precisa fazer. Então, tem toda aí uma delicadeza em relação a esse tema, porque a delicadeza o tema é relevante, mas ele não pode nos paralisar. A gente não pode ter a conta do financiamento perfeito para poder fazer um enfrentamento da mudança do clima. Então, as coisas precisam acontecer sem o financiamento em alguns casos, e aí tem alguns países que realmente não têm capacidade de fazer, porque eles precisam do financiamento, é o caso das pequenas ilhas, é o caso dos países menos desenvolvidos, e o tema não pode ser utilizado também, né, assim, assim, eu só pago se, né, sendo que tem essa responsabilidade histórica do pagamento. A presidência brasileira da COP30, em conjunto com a presidência do Azerbaijão da COP29, apresentarão um relatório, né, o Baku to Belém Roadmap, que é o relatório para entendermos como é que vai ser a conta do 1,3 trilhão, que é o volume de financiamento que é esperado até 2035, sendo que desse financiamento só uma parte dele é pública, né, o dos 300 bilhões, então é um tema de muita delicadeza e é um tema que acaba virando um elefante branco em todas as salas, né, você vai falar de mitigação, o tema de financiamento está dentro da sala, você vai falar de adaptação, o tema de financiamento está lá, transição justa, ele está lá. Então, acaba sendo um tema que permeia todas as salas de negociação. Como você falou, é a base da pirâmide, né? Exato. Para finalizar, Miriam, na sua visão, né, quais os países ou blocos econômicos que estão melhor posicionados para liderar essas iniciativas realmente transformadoras, né? O que podemos esperar do Brasil neste cenário?
Eu acho que há uma expectativa muito grande em relação ao Brasil, não só da sociedade civil brasileira, mas do mundo. A diplomacia brasileira, principalmente a diplomacia climática brasileira, é reconhecida pelo seu profissionalismo, pelo seu engajamento, por acreditar no valor dos espaços multilaterais e fazer valer esses espaços, por trazer inovação aos espaços multilaterais. Então, eu acho que há uma expectativa muito grande, não só de nós brasileiros, mas aí de pares ao redor do mundo, sobre a presidência, com as expectativas em relação ao que a presidência brasileira pode entregar. É importante reconhecer que é uma presidência num momento bem complicado do mundo que a gente vive, né? Questões de polarização, de guerra tarifária e tantas outras coisas que acabam corroendo o capital político que poderia ser utilizado para questões climáticas. É muito diferente do mundo que a gente tinha em 2015. Mas ainda assim, né, vale dobrar a aposta em relação à questão do multilateralismo. Há muitos países, né, a gente viu em Bonn agora, na sessão preparatória, na pré-COP, né, no momento ali de negociação, em que os países se reencontraram pela primeira vez em momento de negociação pós-Baku, de que, apesar das decepções para alguns países, que foi a questão do financiamento lá em Baku, voltaram, quiseram negociar. Não foi fácil, por exemplo, a agenda que era para ter sido adotada na segunda-feira demorou mais de um dia para ser adotada lá em Bonn, mas ainda havia engajamento dos países, né? Eu acho que há uma grande expectativa em relação, como você falou, como grandes emissores se posicionam, então há uma expectativa em relação à China, há uma expectativa em relação à Índia, há uma expectativa em relação à União Europeia. Nós tivemos agora, recentemente, em julho, né, uma cúpula entre China e União Europeia, e entre as diferentes coisas que foi falada, foi sobre a relevância da cooperação entre China e União Europeia para as questões climáticas, para as questões verdes, né? Falando ali que a cor da cooperação entre o bloco da União Europeia e da China deveria ser verde. Isso mostra que há, sim, né, blocos de países que estão dispostos a fazer a agenda avançar, e tantos outros países, as pequenas ilhas, eles formam uma aliança de negociação, que é sempre uma aliança que pauta muito a agenda, que faz a agenda ganhar bastante visibilidade. Foram as pequenas ilhas, né, ali representantes das pequenas ilhas que entraram na Corte Internacional de Justiça com o marco histórico da semana passada, sobre o reconhecimento, né, do direito a um meio ambiente saudável como um direito humano. Então, há um grupo ali de países bem variados que querem fazer acontecer essa COP30. Mas é isso, para fazer acontecer um consenso não é unanimidade, então precisa ter ali um compromisso para poder negociar e saber onde ceder, e o que se pode ceder e o que se ganha em troca. Perfeito. Bom, entrevistamos aqui a Miriam Garcia, que é gerente sênior de políticas e climáticas do WRI Brasil. Miriam, muito obrigado pela sua participação em nosso podcast ESG Talk. Muito obrigada, é um prazer ter participado.